Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do Havrutachetes. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema chamado Pidyon Tivuyun, que é basicamente o resgate de cativos. E vamos ver como esse conceito se desdobra entre pacto, cálculo e situação dos reféns em Israel. Sabe, esse é um dos deveres mais profundos, mais sagrados e ao mesmo tempo um dos mais dolorosos da tradição judaica. É uma ideia milenar, sabe, esculpida em textos sagrados, na memória de um povo, mas que hoje ela tem uma urgência brutal e está no centro de um dos dilemas mais agonizantes do moderno Estado de Israel. Para a gente começar a entender a dimensão disso, a gente precisa absorver bem essa frase aqui. É de Maimônides, um dos maiores sábios da história judaica. Ele diz: não há mandamento maior do que a redenção de cativos. Presta atenção. Isso não é um conselho, não é uma sugestão. É a prioridade máxima. Maimônides chega a dizer que resgatar cativos é mais importante que construir uma sinagoga, que sustentar os pobres. Por quê? Porque na visão dele, o cativo sofre tudo ao mesmo tempo. Fome, sede, abandono e a ameaça constante de morte. Essa frase, então, é o alicerce de toda a nossa conversa de hoje. E para explorar essa complexidade toda, a gente montou um roteiro. Primeiro, vamos às raízes, no Pacto Inquebrável. Depois, vamos ver que existe um limite para essa redenção, um cálculo bem doloroso. Daí, a gente avança para ver como isso virou um preço assimétrico na era moderna, e como os inimigos de Israel aprenderam a usar essa virtude contra o próprio país. E por fim, a gente encara o dilema duradouro, que, como o nome disse, continua aí, sem uma solução fácil. Então, vamos lá! Nossa jornada começa, então, há quase 4.000 anos. Para entender a intensidade do debate sobre reféns em Israel hoje, é fundamental voltar lá na origem, nas raízes de um pacto que é visto não só como uma política, mas como um dever sagrado, inquebrável, um pilar da identidade judaica. A primeira grande história sobre isso está lá no livro de Gênesis. No meio de uma guerra, Ló, o sobrinho de Abraão, é capturado. Quando Abraão fica sabendo, a reação dele é imediata, visceral. Ele não para pensar, não tenta negociar, ele junta a tropa de elite dele, 318 homens, e parte numa perseguição implacável. E o mais interessante, ele não resgata só o sobrinho, ele resgata todo mundo que tinha sido levado. Esse episódio cria um modelo, o arquétipo. A responsabilidade não é só com a família, é com a comunidade. A atitude de Abraão transforma um dever de parentesco numa obrigação coletiva que ecoa até hoje. E aí chegamos na formalização do conceito. O que é, afinal, o Pidyon Tivuyun? É a mitzvah, o mandamento, que obriga a comunidade a resgatar os seus. Mas o ponto-chave é a justificativa. Para os sábios do Talmud, o cativeiro é um sofrimento que vai além do físico. É pior que a fome, pior que a morte, porque inclui a possibilidade de tudo isso, junto com a humilhação, a perda de identidade, o terror psicológico. Sabe, é como uma morte em vida. Por isso, resgatar alguém é visto como uma salvação do corpo e da alma, uma restauração da dignidade da pessoa. Essa urgência toda foi colocada no papel de forma bem clara lá no século XVI no Shulchan Aruch, que é tipo o código de lei judaica mais influente que existe. A lei diz que cada momento de atraso na libertação de um cativo é como se você estivesse derramando sangue. Pensa no peso dessa frase. Não fazer nada não é uma opção neutra, é ser cúmplice de um assassinato em potencial. É por isso que, ao longo da história, comunidades judaicas se endividaram, venderam objetos sagrados, fizeram de tudo para cumprir esse dever. Bom, até aqui parece tudo muito claro, né? O pacto é forte, a urgência é absoluta, mas, e é aqui que o tema fica tragicamente complexo, a própria tradição judaica colocou um freio nisso. Um limite, e é nesse limite que um dever moral que parecia cristalino se transforma num cálculo, um cálculo doloroso, agonizante e muitas vezes impossível. Vamos ver como essa tensão funciona. O conflito é esse aqui. De um lado, o Pidyon Tivuyun, que diz que cada vida individual tem um valor infinito. Diz o ditado que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Do outro lado, a gente tem um princípio chamado Tikkun Olam. Hoje em dia a gente ouve muito essa expressão ligada à justiça social, mas na sua origem legal significava algo como pelo bem da ordem do mundo. Era sobre criar regras que garantissem a segurança da comunidade inteira. E por causa do Tikkun Olam, a lei judaica proíbe pagar um preço exorbitante por um cativo. Não por falta de compaixão, mas para não criar um incentivo para que sequestrar judeus não virasse um negócio lucrativo. É o indivíduo contra o coletivo. Salvar uma vida hoje pode, tragicamente, colocar muitas outras em risco amanhã. E essa tensão não é só teoria não. O caso mais dramático é a história do rabino Meir de Rotenburg, um dos maiores líderes judeus do século XIII. Em 1286, ele foi preso e pediram um resgate absurdo por ele.
A comunidade dele, claro, correu e juntou dinheiro, mas, de dentro da cadeia, o próprio Rabino Meir proibiu que pagassem. Ele argumentou que se pagassem tanto por ele, que era um líder importante, isso ia transformar todos os rabinos em alvos. Ele preferiu morrer na prisão, 7 anos depois, para proteger a segurança da comunidade dele no futuro. Foi um ato de alto sacrifício que virou o grande exemplo de que, em casos extremos, a segurança de todos pode vir antes do resgate de um só. Agora a gente dá um salto no tempo. Com a criação do Estado de Israel, esse dilema antigo sai da esfera da comunidade e vai parar na arena da geopolítica, da segurança nacional. A negociação que antes era por dinheiro com senhores feudais passou a ser com organizações terroristas. E é aí que o preço do resgate começa a ficar perigosamente assimétrico. Esse número aqui, 1 para 1027, ele por si só já conta uma história devastadora. Essa foi a proporção da troca para libertar o soldado Gilad Shalit em 2011, depois de 5 anos em cativeiro. Um único soldado em troca de mais de 1.000 prisioneiros, muitos deles terroristas condenados por múltiplos assassinatos. Esse número é o auge, ou talvez o abismo, dessa política de trocas de Israel. Mostra a pressão social imensa para cumprir o pacto do Pidyon Shuin, mas também o quanto isso deixou o país vulnerável. Essa tabela aqui mostra o que os analistas chamam de inflação de precedentes. Olha só a progressão. Em 85, na troca de Gibril, foram 3 soldados por mais de 1.000 prisioneiros. Isso criou um padrão perigoso. Muitos dos que foram soltos se tornaram líderes da primeira intifada. Aí em 2011, chegamos no acordo do Shalit, 1 para 1027. E a consequência mais famosa: entre os libertados estava um cara chamado Yahya Sinwar, que viria a se tornar o líder do Hamas em Gaza e um dos cérebros dos ataques de 7 de outubro. Cada acordo, feito para resolver uma crise, acabou sem querer, plantando a semente da crise seguinte. Foi ensinando ao inimigo que sequestrar israelenses era o seu bem mais valioso. Olha, antes da gente continuar para a parte final, que talvez seja a mais complexa de todas, só um recado rápido. Os links para os nossos canais no YouTube, Telegram e WhatsApp estão todos na descrição. Lá você também encontra o nosso Instagram, que é Havruta Chats. Se estiver acompanhando por aqui pelo YouTube, a gente pede para que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar para mais gente. E claro, compartilhe essa análise com quem possa se interessar, ok? Nossa reedição, @ChavruTaChats. Bom, e agora a gente chega no X da questão do século XXI. Grupos como o Hamas e o Hezbollah desenvolveram um entendimento muito cínico, muito sofisticado do que significa o Pidyon Shuin. Eles perceberam que esse compromisso profundo de Israel com seus cativos não é uma virtude a ser respeitada, é uma vulnerabilidade a ser explorada. Eles transformaram o sequestro de uma tática de barganha numa operação complexa e cruel de guerra psicológica. A estratégia tem várias frentes. Primeiro, paralisar a liderança israelense. Os reféns viram escudos humanos, não só fisicamente, mas estrategicamente, limitando as opções militares. Segundo, e talvez o mais devastador, é fraturar a sociedade. O Hamas mira na dor das famílias, solta vídeos de prova de vida em momentos-chave, como antes de feriados, para maximizar a pressão e criar uma divisão enorme entre o governo, as famílias e o resto da população. O objetivo é criar um conflito interno, usando a compaixão como uma arma para quebrar a união de Israel por dentro. E essa exploração vai ainda mais longe, chegando em outro valor judaico fundamental, a santidade do enterro, ou Kevurat Israel. A lei judaica exige que os mortos sejam enterrados o mais rápido possível. É um ato de respeito ao morto, considerado essencial para a paz da alma da pessoa e para o luto da família. Então, recuperar os corpos dos que morreram para dar um enterro digno é uma obrigação espiritual e emocional gigantesca. Sabendo disso, Hezbollah e Hamas desenvolveram a tática macabra da necronegociação. O caso mais famoso foi em 2008. O Hezbollah trocou os corpos de 2 soldados israelenses pelos de 5 terroristas vivos, um deles, o Samir Kuntar, condenado por um dos ataques mais brutais da história de Israel. O ponto aqui é o seguinte: eles transformaram o cumprimento de um dever religioso, enterrar os mortos, na causa direta de uma ameaça à segurança, a libertação de terroristas. É a instrumentalização perversa de um dos valores mais sagrados. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida, mas agora com o peso de séculos de história e décadas de conflito. A gente chega a um dilema que parece não ter solução, uma tensão que não vai embora entre um pacto milenar e os cálculos brutais da sobrevivência de um país. E aqui, a gente volta ao conflito central. De um lado, o pacto, o dever sagrado de honrar cada vida, o lema do exército israelense de não deixar ninguém para trás, uma afirmação de solidariedade. Do outro lado, o cálculo, a responsabilidade de um Estado de garantir a segurança de todos, de não recompensar a violência, de garantir a sobrevivência do coletivo. Não são só 2 pontos de vista, são 2 deveres morais que, nesse contexto, se tornaram quase impossíveis de reconciliar.
No fundo, a questão dos reféns é mais do que uma crise política ou militar. Ele é um microcosmo da própria condição israelense. Ela resume essa luta contínua e muitas vezes angustiante de tentar juntar a identidade antiga do povo judeu, focada no indivíduo, com as exigências duras e pragmáticas de um Estado-nação moderno, que tem que se preocupar com a segurança de milhões. É a tensão entre ser um Estado judeu, com seus valores milenares, e um Estado democrático, com suas responsabilidades estratégicas. E a gente termina com essa pergunta que, sinceramente, não tem resposta fácil. Uma pergunta que assombra Israel. Como um povo pode honrar um pacto sagrado de valorizar cada vida acima de tudo, quando esse mesmo pacto é transformado cinicamente na principal arma usada contra sua sobrevivência coletiva? Essa é a trágica equação que Israel enfrenta, um dilema duradouro no coração da sua identidade e da sua luta para existir. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.